Todo-Poderoso, bem-vindos a cada Deus, estamos em mais uma reunião, pessoal de casa, é culto de domingo, 18 horas, dia de Deus nos abençoar, Deus quer nos abençoar, quer suprir cada uma de nossas necessidades e a Ele vamos oferecer o nosso louvor. O que eu posso oferecer a Deus a não ser o coração, né? Ofereça também o seu. Um culto como esse pode e deve mudar a sua vida. O que você tem que fazer? Ouvir a voz da palavra de Deus, prestar atenção àquilo que Deus está falando. No nosso meio estamos vendo cada testemunho bonito, não só de cura, transformação de vidas, pessoas estão encontrando. No culto anterior, uma senhora teve, depois da 4ª gravidez, na 5ª que ela teve um neném, ela teve um neném, depois não teve mais, queria ter um, já estava coisa e não conseguia. A 1ª gravidez perdeu, a 2ª perdeu, a 3ª perdeu, a 4ª perdeu, mas não desistiu não. Não pode desistir de maneira alguma. Pode ter certeza. Isso é um incentivo para muita gente que já jogou a toalha. Não, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E veio lá o Samuel, quando estava 7 meses na barriga da mãe, teve que tirar. Estava muito grande o bebê. Com 7 meses, sabe quantos quilos nasceu? 4 quilos e alguma coisa. 53 centímetros. Eu falei, rapaz, se continuasse lá dentro, que dizem que nas últimas semanas que o bebê cresce mais, né? Ele nasceu com 10 quilos, desse jeito. Mas Deus é Deus do impossível. Vamos abrir o coração, nós estamos vendo aqui como somos chamados por esse mundo. Vamos ver Deuteronômio, estou começando aqui, recapitulando, para depois chegar em mais matéria. Deuteronômio 28, o versículo é o 10. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Chama-se Repetição da Lei, a Lei Novamente. Diz assim: e de todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão o quê? Temor de ti. No começo, nos chamam de vários nomes, né? Mas depois, com o tempo, vão começar a ter respeito, porque a palavra aqui é temor, é respeito, porque vão notar que realmente Deus trabalhou na sua vida, Deus operou na sua vida. Eu comecei falando de Jacó, no Gênesis, capítulo 28, estou sendo rápido assim, que muitos já ouviram. Estou dando para você só. Capítulo 28, capítulo 32, desculpe, Gênesis 32, capítulo 32, o versículo é 27 em diante. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso as pessoas devem notar, que nós fomos mudados por Deus. E os homens devem notar a mudança na nossa vida. Não seria mais o Jacó, o suplantador. Agora seria Jacó, Israel, um príncipe que lutou com Deus aos homens. Como é que as pessoas estão nos vendo? Nós tivemos um encontro com Deus. Deus fez alguma mudança na nossa vida. Deus mudou alguma coisa em nós. Tem que haver. Quando temos um encontro com Deus, a nossa vida é mudada completamente. O avô dele, lá no Gênesis ainda, no capítulo 17, teve um reencontro. Por que um reencontro? Que encontrou Deus novamente. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Abraão era um homem de Deus, mas um dia ele deixou o plano de Deus para seguir o plano de Sara, não de maneira deliberada, mas achando até que aqui o plano de Sara era o plano de Deus. Não é, não saia daqui não. Ali em Gênesis 14, 12, é um versículo muito conhecido no meio evangélico, diz, Provérbios 14, 12, desculpa se eu falei Gênesis, 14, 12, Provérbios, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A Sara era a esposa dele, ofereceu ele terem filhos através de Agar, que era serva, a história conhecida no meio do povo de Deus. E ele aceitou, achando que aquilo era de Deus, porque Deus tinha falado para ele que das suas entranhas ele teria um filho. Como ela ofereceu isso, deveria ser de Deus, mas não consultou a Deus. E entrou no plano que não era o plano de Deus. Aí ele ficou 13 anos como que acomodado, porque sem uma experiência com Deus. Deus, depois de todo esse tempo, que nasceu Ismael, o filho com a serva Agar, ele tem agora esse reencontro com Deus. Deus está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não mudei, Deus não muda. Deus continua tendo o mesmo poder quando abriu o Mar Vermelho.
O mesmo poder que ressuscitou Lázaro dentre os mortos. É o mesmo poder que opera em mim, que opera em você. Deus não tem outro poder, é o mesmo poder. Ele diz, anda em minha presença. Ele não estava na presença de Deus, no plano de Deus, e ser perfeito. O plano de Deus é perfeito. E porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis que o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei multiplicar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Basta para nós. Mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Mas o nome, no passado, era ligado, atrelado à vida da pessoa. E para fazer essa mudança, como é que ele chegaria? Qual o seu nome? O meu nome é Abraão. Quantos filhos você tem? Então muda de nome. Não, ele aceitou. Por quê? Eu vou voltar aqui no Gênesis, que é matéria nova para esse culto. Eu vou voltar aqui depois. Lá na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, o Senhor Deus diz assim, como está escrito, capítulo 4, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Olha como é que Deus faz. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. E somos nós. Nós temos que ser chamados como Deus nos chama, ainda que a nossa vida esteja dizendo ao contrário. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aí chama a existência, o que ainda não existe. Por exemplo, os filhos. Tá? Você está com um filho no álcool, um filho nas drogas, ou alguma prática pecaminosa. Como é que você está chamando seu filho? Eu tenho um filho que é cachaceiro, é pinguço. Eu tenho um filho que é maconheiro, eu tenho um filho que é isso, que é aquilo. E às vezes até as pessoas fazem gracejo com o nome do seu filho. Isso foi até uma palavra que quem me deu, foi o pastor Anselmo da Alemanha. Aí ele deu, vou voltar aqui já, falando, vamos para o livro de Lucas, capítulo 1, que você vai ver o complemento com Romanos. Capítulo 1, versículo 56. Lucas 1, 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Ficou com quem? Com Isabel, a mulher do Zacarias, que estava grávida. E completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela, porque ela era estéril e quando ela teve o bebê, quando ela ficou grávida, ela já era uma mulher avançada em idade, era uma mulher de certa idade. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse, não, porém será chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. Por quê? Porque o Zacarias, quando o anjo falou que ele seria pai, ele não esperava mais aquilo, ele foi incrédulo. Volta um pouquinho no capítulo 1, no versículo 11. Porque apesar de faltar o filho, ele continuou sendo um homem fiel a Deus, um homem que amava a Deus, que servia a Deus. A Bíblia diz que ele andava em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. Ele continuou sendo um sacerdote, oferecendo a Deus seu serviço, mesmo faltando algo que ele tinha pedido para Deus. Eu gosto sempre de citar o profeta Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, todavia me alegrarei no Senhor. Quer dizer, a alegria dele era servir a Deus. E ele fez a mesma coisa. E Zacarias, vendo o anjo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Bem, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do seu Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe,
e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui tem muita mensagem, mas não é para agora, estou pulando. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Notou que o anjo disse: o filho que você pediu está aqui, você um dia pediu, mas só que ele envelheceu, todo mundo envelhece. Ele disse: eu pedi, mas foi lá atrás, quando eu ainda tinha a mocidade, a minha mulher tinha a mocidade, não é? Porque às vezes até o homem pode ter. Um dia desse eu estava lendo de um ator famoso que com 83 anos se tornou pai, né? Mas vai ver a idade da mãe, né? Aqui não, os dois eram avançados em idade. Aí diz assim: e respondeu o anjo, versículo 19, e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E estava se cumprindo agora, voltando lá na frente, tá? E de novo. Então, no versículo 62, e perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, a língua se soltou e falava louvando a Deus. Então, mas qual é a mensagem aqui? Às vezes as pessoas querem dar nome aos nossos filhos. Maconheiro, cachaceiro, né? Às vezes até nome pejorativo. Não, meu filho é herança do Senhor. Quer dizer, o seu filho é o que a Bíblia diz que ele é. É como na cura divina. Você pode ter um diagnóstico que você é hipertenso, mas a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus você foi sarado. Que você é diabético, mas a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas doenças. Então o que eu tenho que fazer? Eu sou chamado pelo nome do Senhor, eu sou chamado por aquilo que Deus diz. Se Deus diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, então eu tomo posse. Comece a tomar posse. Começa a assumir a sua vitória. E a doença? Está repreendida, está amaldiçoada, vai resistindo, ela vai fugir. Claro, tomando os cuidados necessários. Se é o remédio que o médico mandou, tome. O tratamento que ele mandou, faça. Isso não é pecado, não. Deus cura tanto pela fé como pela ciência, mas vá tomando posse, vá assumindo a sua vitória, até ela se concretizar. A mesma coisa por um filho, a mesma coisa por uma filha. Vá santificando seu filho, declarando que ele é herança do Senhor. Os filhos são abençoados aonde? Dentro de nós. Aí eu falei agora algo novo. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 17. No versículo 15, disse Deus mais a Abraão. Amigo, deixa Deus falar mais. Deixa Deus falar mais contigo. Às vezes você está tomando decisões por você. Deixa Deus falar. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais o nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Às vezes é você, meu irmão, que tem que santificar a sua mulher. Às vezes é a senhora que tem que santificar seu marido. Paulo confirma isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, que o homem santo santifica a mulher, que a mulher santa santifica. Então, como é que vai? Ele não chamaria mais Sarai, agora vai chamar o nome dela Sara. Como é que você está chamando sua mulher? Jararaca? Como é que você está chamando seu marido daquela coisa? Muda. Não, parece cômico, né? Mas as palavras produzem. O Senhor Jesus foi tão sério nas palavras que ele disse em Mateus 12:37, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Começa a ser chamado e chamar os outros também pelo nome do Senhor, conforme Deus chama. Começa a tomar posse daquilo que Deus diz. Não dá tempo de falar tudo aqui para você. Estou recapitulando aqui. Isso aqui é matéria nova que eu não dei nos outros cultos. Falei do Simão Pedro. Ele era Simão. Simão, você quer dizer a palavra Simão? Aquele que ouve. Mas quando Jesus foi e colocou Pedro, porque Jesus sabia quem era o homem que estava ali, coração duro, coração que ia demorar, ser quebrantado, foi mudado. Depois, no final, ele disse: Simão, me amas mais do que esses? Quer dizer, ele disse: agora você vai ouvir. É isso. Mas também não é mensagem para agora, não, que eu já falei sobre isso. Falei mais ainda, falei de Saulo e Paulo, que não mudou o nome dele, não. Porque Saulo é o nome hebraico, né? Aquele que foi pedido. E o Paulo é o nome do grego,
um grego conhecido da época lá popular, chamado koiné. Quer dizer, o Paulo é o pequeno. O Paulo era aquele, entenda bem, quando o Saulo ele era muito grande na sua religião. Mas agora do evangelho ia se tornar pequeno para todo mundo, não é só para os judeus não. Mas também não é matéria para agora. Só para você ver as mudanças que Deus faz na nossa vida. Toda pessoa que tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz, nova criatura é. É assim que o mundo deve te ver. Repito o início, no começo, chacota. No começo, deboche. No começo, escárnio. No começo, zombaria, mas depois, respeito. O crente está bom. Lembra do pastor, que quando ele se converteu, ele andava junto com um primo, eram dois, era carne, como é que fala o nome? Rum e carne, né? Que andavam juntos. E aí os dois andavam juntos para lá e para cá, e um se converteu, o outro ficou muito zangado, chateado, e falou assim, rapaz, quando alguém ia falar de Jesus para ele, não fala não, que eu odeio esse negócio de crente, não gosto desse negócio de crente. Mas por quê? Porque eles me tiraram o meu parceiro, de noite, de baladas. Agora o cara é careta, o cara não bebe, não fuma, não sai para bagunça, fica lá negócio de igreja, não sei o quê, cantando. Mas com o tempo, ele começou a notar que o crente estava sempre alegre, sempre feliz, e educado, sempre continuou cumprimentando, falando com ele, rapaz, vamos na igreja, é bom. Que igreja nada, rapaz, vim agora, disse assim. Mas ele começou a parar. Já viu quando alguém diz a ficha cai? E a ficha caiu. Ele começou a notar que o crente estava incomparavelmente melhor, e foi ser crente também. Falei de um rapaz, isso aí foi testemunho das missões, alcance desse ministério lá no mundo árabe. A família mandou esse rapaz ir lá na Bélgica para resgatar um irmão deles, um filho, o pai e a mãe mandar, porque o irmão desse rapaz tinha se convertido ao cristianismo. Não, trazer de volta para o islamismo. Você vai lá, você tem essa missão, ele ganhou essa missão. Disse, pai, eu vou cumprir, vou lá buscar o meu irmão vai voltar. Aí o que ele fez? Assim, mas eu não vou chegar lá com a cara e a coragem, vou conhecer um pouco do cristianismo. Leu a Bíblia, foi buscando. Conheceu a nossa página, foi pegando orientação com o nosso pastor em árabe, foi buscando. Quando chegou lá, ele falou para o irmão dele, irmão, sabe uma coisa, você que está certo, eu também vou ficar com você. E nós vamos nos unir, se tornou um cristão também. E ele mandou esse testemunho para nós aqui, lá nas missões, né? Que o missionário passa aqui. Opa, caiu um lencinho ali. Caiu um lencinho ali que o moço deixou cair. Mas, não se pensa, o pessoal de casa escutou, não é nada demais, só um microfone que caiu ali atrás. Então, aí a pessoa deve entender isso, quer dizer, ele foi lá depois buscar, entenda bem, clamar, entenda bem, ele foi buscar o irmão dele para voltar para o islamismo. Agora os dois iam buscar toda a família para o cristianismo. Quem está em Cristo é a nova criatura. Qual é a nossa mensagem? Vamos voltar onde nós começamos, pessoal, quem lembra? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Então, mas isso depende de você tem que aceitar. Ele disse, que eis que estou à porta e bato. Ele disse, Abraão, não vai ser mais Abraão. Não, Deus, para com essa história, eu vou continuar sendo Abraão. Não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Assuma a sua identidade, assuma pela sua família, pelo filho, pela filha, marido pela esposa, esposa pelo marido, e todos verão que o seu Deus é real na vida de vocês. Vamos voltar agora para Zacarias, a nossa segunda mensagem. Capítulo 4, versículo 6. Zacarias, Antigo Testamento, é o penúltimo livro. Depois do Zacarias é o Malaquias. Então, antes do Malaquias, que é antes de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A verdade é que, às vezes, nós queremos forçar a situação. Missionário contou, a pessoa tem que orar, buscar de Deus. Citou o cego, que eu já citei hoje aqui também de Mateus, não vou ler agora, que eu vou só recapitular. 9:27. Eram dois cegos. Jesus estava passando, os cegos foram atrás dele. Imagine, o cego dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas Jesus não deu atenção, não. Até que Jesus chegou em casa. Aí ele explicou, tem que deixar Jesus chegar em casa. Aonde? A palavra chegar no coração. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é uma certeza, uma convicção que vem no nosso espírito, que vem no nosso coração, quando nós ouvimos a voz da palavra de Deus. Aí eu citei no culto anterior, outro cego, Bartimeu,
que estava à beira do caminho, foi a mesma coisa, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus não deu atenção. Falaram para ele assim: olha, ele dá pergunta, barulho, quem está passando, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Está passando por aqui Jesus de Nazaré. Aí ele gritou: Jesus, filho de Davi, mostrando um conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, que é a ascendência humana, mostrando que já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, nasceu nele o quê? A fé, uma certeza, uma convicção: se eu encontrar esse homem, minha vida vai mudar, o dia que eu tiver um encontro com ele. Agora ele está clamando e não tem resposta, mas quem tem fé não desiste, a fé é uma certeza. O apóstolo, o escritor aos Hebreus diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Não pode recuar, a pessoa não pode recuar, de maneira não recuou, porque a fé estava no coração. Se a palavra não chega, não adianta forçar, irmão. Não adianta. Quantas vezes numa reunião, a pessoa pega uma pessoa paralítica, quer colocar ela na frente de todo mundo, e às vezes a pessoa não está nem ouvindo a palavra, é a família que tem, e quer, às vezes a família quer que... Não funciona, não é desse jeito. Cansamos de ver isso nas igrejas. Aí, foi uma das mensagens que eu dei também. Aí falei de Nazaré, que a Bíblia diz que Jesus, não foi ninguém não, é Marcos capítulo 6, versículos 4 e 5, olha só o 4. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha o 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou o quê? Alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. De quem ele está falando? De Jesus, irmão. Você vê, se Jesus passou, não é querendo dar desculpa que a pessoa que passou, olha, não, mas quando a pessoa fica até frustrada. Eu sabia que não ia acontecer nada mesmo, fui lá, fui me enganar, isso é tudo enganação. Não é por força nem por violência, tem que deixar a palavra entrar no coração. Pastor não é milagreiro, não tem pastor milagreiro, não tem pastor que faz milagres, não tem pastor, quem faz milagres é o Senhor. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Grandes sinais eram feitos pela mão dos apóstolos, pelo poder de Deus. É o poder de Deus. Então não force, não busque isso. Você pode se decepcionar. Eu vou orar por aquela pessoa. Foi um caso até cômico. O homem disse, a mulher disse: missionário, o meu patrão tem muito dinheiro, muito. E ele quer parar de fumar e não consegue. Ele disse: se alguém fizer uma reza, uma oração, alguma coisa, ele parar de fumar, ele vai recompensar bem. Missionário, é hora de ajudar a igreja. Você para de bobeira, irmão. Não existe isso. Ele tem que ouvir a palavra de Deus, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra. Ele nos dá a palavra, ele nos guia em toda a verdade. Nós vamos ver agora um outro caso, Marcos capítulo 7, versículo 24. Uma mulher cirofenícia, capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse sua filha o demônio. O Mateus registra que ela disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Abriu mesmo o coração. E a Bíblia diz: mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: preste atenção, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Agora nós vamos ver o mesmo episódio, o mesmo caso com Mateus. Aí o Mateus é no capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que eu citei antes, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Às vezes não tem resposta de pronto. E nós ficamos chateados com Jesus. Jesus é bom, não há nele maldade nenhuma. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam até o silêncio. Não houve, deixa Deus agir.
Aí que vem o que eu quero explicar nesse culto agora. E os seus discípulos, olha como é que o discípulo atrapalha. Por favor, obreiro, não fique zangado, que eu também sou um obreiro. Entende? E quantas vezes o obreiro atrapalha, irmão? Ele quer ajudar a pessoa e acaba atrapalhando. Às vezes nós ficamos, entenda, por favor, não fique zangado que eu estou falando, isso acontece comigo. Né? Acontece, porque quantas vezes eu estou, o missionário que está ministrando, eu estou auxiliando lá, e às vezes nós queremos ajudar, e no afã de ajudar atrapalhamos, porque nós temos que ver que o homem de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus, e até uma palavra, até dura às vezes, é necessária, dada pelo Senhor. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que eles queriam dizer? Senhor, abençoa logo essa mulher. Atende logo essa mulher, está perturbando. Atende logo. Jesus disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu a mesma coisa. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Por quê? Porque ela não retrocedeu. Quando vem a palavra, quando vem a certeza, quando vem a convicção, você não retrocede. Mesmo que você ouça uma palavra dura, que às vezes mostra algo da sua personalidade, algo do seu caráter, algo de dentro de você, algo que ninguém sabe, entenda, mas Deus mostra. E quando a Bíblia diz, fira-me o justo, será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. E às vezes é necessário uma palavra, e às vezes o obreiro atrapalha. Então, às vezes nós atrapalhamos, quase que os discípulos atrapalharam. E ele disse assim, seja feito para ti como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. É isso que nós temos que ver. Então, qual é a nossa mensagem? Não é por força nem por violência, é obra do Espírito. E às vezes é necessário uma palavra dura, uma palavra que vem, e claro, não vamos entrar no mérito agora, entenda, porque os judeus, eles chamavam as pessoas assim, porque era o único que adorava só um Deus, outros adoravam vários deuses, mas também não vou entrar nesse mérito, nesse debate não. Fica só assim, às vezes é uma palavra dura, que é necessária para quebrantar a pessoa, quer dizer, para mostrar, tirar algo de dentro dela, mas é dado por Deus, não é da sua cabeça, não vai usar de estupidez com as pessoas, com grosseria. Jesus não usou com foi pastor, não é justo tirar o pão dos filhos. Jesus sabe de todas as coisas. Qual é o pai que às vezes não tem que usar uma palavra dura com o filho, com a pessoa que você ama? Qual é o pai que não repreende o filho que ama? Então fica aqui essa mensagem, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deus é bom em todo o tempo, pode ter a certeza disso. Ele não foi mal com Bartimeu. Senhor, tem misericórdia de mim. Nem deu atenção, olha que maldade, é um cego, mendigo, né? Talvez se fosse um milionário ele estaria atendendo. A pessoa fala, irmão. Você está pensando que não falavam de Jesus, não? Você já ouviu, eu gosto de citar isso aqui, porque quando alguém falar da igreja, não fica zangado não, que falaram de Jesus. Em João capítulo, não é mensagem não, é só para explicar, João 7,12, diz, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. A respeito de quem? De Jesus. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam o quê? Não, antes engana o povo. Falar isso de Jesus, imagina o Jaime. Se falar isso de Jesus, imagina o pastor A, do pastor B, vão falar. Mas tem gente que engana, quem engana não vai ficar, porque a Bíblia diz, quem usa de engano, não fica na casa de Deus. Você não crê na Bíblia? Aquele cara é o de engano, não fica tranquilo que ele não vai ficar não, Deus vai tirá-lo. Mais cedo ou mais tarde, vai passar ali o machado, pode ter certeza. Então, não fique julgando ninguém. Se ele faz coisa errada, engano, ele vai prestar conta a Deus. E o pior de tudo é se ele enganar até a morte, ele vai fechar os olhos, ele pregou, mas não vai para o céu, vai para o inferno. Porque quem usa de engano não fica dentro da casa de Deus. Misericórdia. Não queremos isso. Imagina eu pregar e perder a minha salvação, de maneira alguma. A mesma coisa você. Então, segura essa mensagem, deixa o Espírito Santo trabalhar. E ele quer trabalhar agora.